Shani Shani Cari Vanity. Então começamos agora mais uma transmissão. Esse vídeo é muito sério, é importante que você o assista. Eu também não tenho tanto tempo assim, eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido hoje. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações. Você sabe que, você que está aí, já sabe que o conteúdo, enfim, né, ele sempre é relevante. Então, se quiser, pode apoiar o canal Língua Mari com o clube de membros. Você se torna membro, tem conteúdo exclusivo lá dentro também, principalmente para você, se for descendente de Vênetos. Vai ter muito material lá, inclusive, enfim, outros vídeos, músicas, canções em língua vêneta, com tradução em português e o próprio texto em vêneto. Então, são várias coisas ali para você conseguir aproveitar ao máximo, né, o que a gente tem a respeito da cultura vêneta. Portanto, aconselho, né, você assinar lá um nível completo. É apenas um valor simbólico lá, R$ 11 por mês, daí também vai ter acesso a todo outro conteúdo, como documentários, enfim, filmes, que eu estou fazendo uma pesquisa ali em Vêneto para colocar lá dentro para vocês também, certo? Então começamos aqui o nosso vídeo e ele vai ser feito, né, em cima, vamos abordar dois comentários que foram feitos aqui no canal e que vai acabar, querendo ou não, digamos, desembocando, né, nesse título que eu coloquei aqui para vocês, que é muitas vezes uma síndrome que a gente percebe em muitas pessoas, é pura besteira, né? Então vamos colocar aqui, primeiro comentário que eu tenho, né, eu li aqui no canal, acho que foi do vídeo de ontem mesmo que eu fiz, fala sobre o Brasil, aqui um país de colonização portuguesa, não tem nada a ver com a Itália. Bom, é óbvio que se você acompanha esse canal, provavelmente você tem alguma coisa, né, de italianos, seja Vêneto, Lombardo, enfim, né, o pessoal do centro, do sul, não interessa. A grande maioria eu sei que são vênetos aqui que acompanham, então você vai saber que essa frase aqui é um absurdo, uma falta de consciência a respeito do próprio país. Isso nós sabemos. Antes de eu continuar, claro, gostaria de perguntar para vocês o áudio, só deixa eu conferir então rapidinho. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. O áudio não parece que está tão ok assim, então, antes de continuarmos, deixa eu mudar aí. Vamos ver se agora melhorou o áudio. Se você estiver aí me assistindo, por favor, me diga se o áudio melhorou. Eu também vou conferir aqui. Só um minuto. Vamos lá ver. Parece que melhorou, né? Vamos lá. Então, retomando ao nosso vídeo, onde é que vocês estão? Estão aqui. Esse aqui é um dos comentários mais, equivocados que eu já vi nesse canal, né. Eu já vi vários comentários equivocados, porém esse daqui parece que, além de ser equivocado, ele tende a negar uma realidade, né. Então aquela pessoa que, às vezes, vamos supor, uma pessoa que ela tem câncer, mas ela fica, negando aquela doença, ou enfim, né, ela não faz os tratamentos corretos, ou faz escolhas muito ruins acerca de como lidar com a sua própria doença. Parece isso, né? A pessoa não consegue ver a realidade que tem à frente de si. Bom, e claro que esse comentário que ele revela um desconhecimento bastante profundo da própria formação histórica do Brasil. Sim, é óbvio que o Estado brasileiro nasceu da colonização portuguesa, ninguém está negando isso de modo algum, seria um outro tolo juntando-se a este, né? Mas afirmar que determinadas regiões, afirmar que o Brasil não tem nada a ver com a Itália, é ignorar o processo histórico, né, os processos históricos fundamentais que moldaram o país nesses últimos, pelo menos nesses últimos 150 anos. O Brasil que moderno, né? O Brasil que se tornaria aquilo que nós temos hoje também. Então, segundo dados ali do próprio IBGE, isso não, enfim, a gente pode, né? Eu acho que não fica até sem sentido a gente tentar querer defender isso, mas vamos só apenas não defender, porque é algo assim que todo mundo sabe, mas só vamos expor que, segundo o próprio IBGE, lá entre 1870 e 1920, os italianos representaram cerca de 42% de todos os imigrantes que entraram no Brasil, somando aproximadamente 1,4 milhão de pessoas. Foram o maior grupo de imigrantes da chamada imigração daquele período. Mais importante ainda, a maioria desses imigrantes não veio de forma dispersa, né, eles fundaram comunidades inteiras, ocuparam territórios, abriram estradas, construíram cidades, igrejas, cooperativas, escolas e desenvolveram economias regionais inteiras, que são economias que hoje ajudam, né, o Brasil.
são, fazem parte do tripé econômico brasileiro, né. Então, sem antes, os italianos, sem antes eles virem, muita coisa não existia, de fato, economicamente no Brasil. Uma delas, a cultura da uva, né, do vinho, isso não existia para alimentar, enfim, um dos aportes do tripé econômico brasileiro. Não só isso, mas isso aqui é o mais evidente. Então, por exemplo, a gente já sabe aqui, eu vou falar muito rapidamente, porque é uma coisa muito batida, só que eu sei que hoje em dia nós temos canais aí identitários também que valorizam muito essa parte de Portugal, mas seria benéfico também que eles falassem um pouco da realidade, né, não apenas, fazendo entender que o Brasil só é o Brasil porque Portugal. Claro que Portugal tem uma relevância tremenda, mas é necessário também que a gente eduque as pessoas a elas entenderem que existem outros indivíduos, né, que outras etnias, outros povos ajudaram a construir muitas outras partes do país também. Então, a gente não pode querer educar um lado e fazer com que ele também fique totalmente estúpido alheio à realidade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Serra Gaúcha, que é o local onde eu vivo, amplamente povoado por descendentes, né, de italianos, na sua grande maioria vênetos. Por exemplo, a gente vai ter cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Antônio Prado, Flores da Cunha e dezenas de outros municípios e que apenas surgiram diretamente do processo dessa colonização. Então, são lugares que foram colonizados, né, que foram colonizados por italianos majoritariamente vênetos e que são locais que não têm nada de português, de colonização portuguesa, de arquitetura portuguesa, não tem cultura portuguesa, tá? Então, talvez eu deixo aqui para o nosso Rafa 2011-78 o convite de vir visitar aqui as nossas cidades para ele não mais comentar essas coisas estúpidas por aí. Bom, o que que a gente poderia somar a isso, né, que falar que essas regiões, né, por exemplo, as nossas regiões foram colonizadas por portugueses, é historicamente incorreto. O território brasileiro, né, o território era brasileiro, é óbvio que o território era brasileiro, mas quem efetivamente ocupou, cultivou, construiu, desenvolveu essas colônias foram essas famílias que vieram da Itália e não de Portugal. Então, o mesmo, é claro, que ocorreu lá em Santa Catarina, no Paraná, no Espírito Santo, onde os italianos se tornaram o principal grupo imigrante em diversas áreas coloniais, estudos aí acadêmicos que acontecem há anos e anos, né, mostram que a sua influência continua visível na economia, na arquitetura, na agricultura, na religiosidade e até na organização social dessas regiões, incluindo a minha. Então, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento e menos raiva, opinião e fanatismo, patriotismo, nacionalismo, besta, vazio, que não agrega em nada, né? Então, os primeiros grandes grupos que vieram, como a gente sabe, para o Brasil, eram majoritariamente vênetos. Nós temos uma grande imigração vêneta, seguida das outras imigrações também, que vieram da Península Italiana. Portanto, quando alguém fala sobre cultura italiana ou cultura vêneta no Brasil, não está falando de algo estrangeiro, né, ou desconectado da realidade brasileira. Só alguém, talvez, que viva numa região sem nenhuma influência, né, por exemplo, sei lá, um nordeste da vida, um norte da vida, mas sem nenhuma colonização, sem nenhuma influência italiana que poderia falar uma coisa dessas, né. Poderia chegar numa realidade dessa, uma pessoa que está numa ponta totalmente isolada do que acontece em outras partes do Brasil, né, e também nunca leu nada sobre isso, não lhe ensinam nada sobre isso na escola, né. Então, a pessoa, né, nós estamos falando de uma das correntes migratórias que ajudaram a construir a parte significativa do sul e também do sudeste do país, incluindo São Paulo, né, como eu falei já, Espírito Santo, etcétera. Então é difícil negar essas coisas, né. O aspecto mais curioso desse tipo de comentário é que ele parte de uma visão extremamente simplificada da história, como se a história do Brasil tivesse terminado lá em 1822. O Brasil não foi moldado apenas pela colonização portuguesa, isso aqui, não é novidade para ninguém, não devia ser novidade para essa pessoa, acho que a gente tem um negacionismo histórico hoje em dia que parte dos 2 lados,
tanto de pessoas que se dizem esquerda e pessoas que se dizem direita, é um negacionismo histórico tremendo, horrível, que no final das contas, vocês só estão deixando o país mais burro, né. Eu até vou tirar agora, vou deixar, maior, para você não ficar chato. Então, o país foi moldado, a gente sabe, por diversas etnias e, diversos povos, incluindo, é óbvio, aqueles que vieram da Península Italiana, né, que contribuíram enormemente, um dos povos que mais contribuíram aqui para o Brasil, e não tem como se negar. Então, negar a importância de qualquer um desses grupos não demonstra patriotismo, nem conhecimento histórico, demonstra, sim, apenas desconhecimento da própria formação nacional. Isso significa desconhecimento do seu próprio país, né, então é uma coisa bem delicada. Agora vamos lá para outro comentário, que é um comentário diferente, feito por uma outra pessoa, mas querendo ou não, está tudo interligado, né. Nós temos aqui o tal do Rafa alguma coisa, né, que é o usuário dele lá, Rafa alguma coisa, que fez esse comentário totalmente desagregado da realidade, né, uma coisa assim que, meu Deus, mas que demonstra a falta de conhecimento de muitos brasileiros, a falta de conhecimento e falta de respeito de muitos brasileiros em consideração à nossa imigração, à nossa existência, à nossa história, à nossa cultura. É por isso que você vai ver várias pessoas falando bobagem, né, na internet, gravando aqueles videozinhos: "Ah, porque blá-blá-blá e tal", querendo criticar as pessoas que querem fazer o seu reconhecimento da cidadania, né. Então, essa é uma coisa muito séria, né, porque você acaba isso definitivamente é racismo, né, o racismo ele não está só ligado ao tanto que na lei, a lei o justifica assim, a lei de racismo no Brasil não está ligado apenas à cor da pele, mas sim o preconceito de origem, ou seja, se você encontra lá, uma pessoa que tem origem norueguesa, né, e a pessoa é branca, branca de neve, mas você não gosta de norueguês por algum motivo ou outro, vai saber, né. E aí você critica e fala mal daquela pessoa porque ela veio da Noruega, porque ela é norueguesa. Isso também é racismo, por mais que você seja também branco. Você está cometendo racismo contra outro branco, mas é um racismo de origem, tá. Então, racismo ele não vai, segundo a lei brasileira, ele não se apega só ao à cor, tá, não só à cor, mas também à origem. Então, isso aqui é apenas racismo, por mais que a pessoa seja branca, também é racismo. Vamos lá para outro comentário que ele é triste, né, triste igual, calma aí, é esse daqui, ó. Eu vou colocar ele um pouco maior na tela, depois eu quero diminuir para ficar, para que eu fique maior, tá. Então ele é triste igualmente, porque antes era uma pessoa que não tinha nada a ver, né, provavelmente uma pessoa com, ascendência lusitana, né, portuguesa. Mas esse daqui é uma pessoa que tem ascendência vêneta e que fala coisas ali sem pé nem cabeça. Então, sou de linhagem exclusivamente italiana por parte de pai e mãe, mas não me identifico com identidade italiana, ele diz. Pouco ou nada me interessa a Itália. A única curiosidade que tenho é saber quais foram meus ancestrais e de onde vieram, até antes de chegarem à Península Italiana. Sei que meu bisavô paterno veio de Verona, aqui no Brasil, minha avó paterna era descendente de milaneses, ou seja, lombardos, né. Tinha gente de olho azul na família dela, eu mesmo tinha barba ruiva, agora já está branca, ou seja, uma pessoa que envelheceu, mas não pegou o conhecimento consigo, né. Aí eu fico pensando se sou uma mistura de celtas, lombardos, vênetos e sei lá mais o quê. Enfim, acho que não passo de um vira-latas com raízes lá da região do Vêneto. Bom, agora, né, vocês já leram esse comentário aqui, eu só vou, deixar em tela maior, porque senão fica ruim também. Bom, esse comentário que eu acabei de ler aqui para vocês, quem não pegou pode retornar um pouquinho, depois eu coloco na tela de novo. Ele é interessante porque ele mostra um fenômeno diferente do interior, como eu falei para você, o interior, ele foi feito por provavelmente alguém que é ascendente de portugueses, ascendente, né. Mas esse é ascendente de vênetos lombardos, e ele comenta isso. Então, no primeiro caso, havia esse brasileiro sem ligação aparente com a imigração italiana, minimizando, a sua importância, e nesse segundo caso que eu recém acabei de mostrar, né, temos algo um pouco mais sofisticado para ser pensado. É um descendente de italianos que conhece parcialmente sua origem, mas que ele parece enxergá-la apenas como uma curiosidade biológica ou genealógica,
sem compreender o que realmente significa uma identidade histórica e cultural. Então vejam, claro que os 2 comentários são diferentes. O primeiro é escroto, é esdrúxulo, né, só uma pessoa negando uma história que está aparente, que não precisava nem ser defendida. E o segundo é um caso psicológico, ou no mais, um caso de vergonha própria a respeito das suas origens, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, esse comentário que eu acabei de mostrar aqui na tela é um exemplo claro, ele pode ser 2 coisas. Uma das coisas é um exemplo claro de desconhecimento sobre a imigração italiana no Brasil, está presente. Claro que não vai estar presente acima, não só nas pessoas que não possuem ascendência italiana, não está presente só nessas, né, mas muitas vezes bem esse desconhecimento está presente, ele aparece nos próprios descendentes, o que é mais triste ainda, né. Em primeiro lugar, ninguém é obrigado a se identificar com a cultura dos seus antepassados, né, não tem essa obrigação, isso é uma escolha individual e perfeitamente legítima. O problema não é não, o problema não está em alguém dizer que não se sente isso, não se sente aquilo, não se sente vêneto, não se sente lombardo, italiano, etc., né, ou ligado a qualquer herança cultural. O problema aparece quando a identidade também é reduzida apenas à genética. Isso também é um problema muito grave. O autor do comentário recente aqui, ele demonstra curiosidade sobre ancestrais, ele menciona ali Verona, a Lombardia, Vêneto, fala sobre azuis, barba-ruivas, celtas e lombardos. Em outras palavras, a sua reflexão gira quase inteiramente em torno da origem biológica dessas pessoas. Mas identidade cultural não é genética, são coisas diferentes. Um homem nascido em Verona, por exemplo, em 1880, e um homem nascido em Veneza, em 1880, podiam ter origens biológicas completamente diferentes. Um podia descender de populações germânicas, outro de populações latinas, outros de populações eslavas, etc., ou serem também misturas de tudo isso. Ainda assim, ambos pertenciam e pertencem ainda à mesma comunidade cultural, porque compartilham ou compartilhavam língua, costumes, memória, história, tradições, instituições e formas de vida, ok? Então, foi exatamente assim que funcionou, por exemplo, com a Sereníssima República de Veneza, que exaustivamente já falamos isso aqui, durante os seus 1100 anos. Por exemplo, a República de Veneza nunca foi um estado étnico, como muitos gostariam de pensar. Ela reuniu vênetos, lombardos, dálmatas, friulanos, gregos, albaneses, eslavos, muitos outros povos aí ao redor da Europa, do continente. O pertencimento não era, portanto, de DNA, mas pela participação numa civilização comum e nas suas obras, principalmente na religiosidade e nas suas obras. É, esse é justamente um dos maiores problemas da mentalidade contemporânea. Muitas pessoas passaram a enxergar a identidade apenas como uma questão genética. Daqui a pouco eu também leio os comentários de vocês, vocês podem ficar calmos que a live não é gravada, é a live, né. Quando um descendente de italianos afirma que a sua única curiosidade é descobrir quais povos estavam no sangue dos seus antepassados, ele está, sem perceber, adotando uma visão extremamente moderna e reducionista da história em geral, da sua própria história também e de si também. A pergunta mais relevante, então, não seria apenas de quais povos eu descendo, seria que cultura meus antepassados construíram, que língua eles falavam, que valores transmitiam, que comunidade ajudaram a fundar, que legado deixaram para os seus descendentes, etc, etc, etc. E não só se eles tinham olho azul, se eles tinham isso, se eles tinham aquilo. Isso, infelizmente, acaba demonstrando um sinal de futilidade, né, de amadorismo, de um pensamento infantil muito grande por parte daqueles que fazem, né. Ninguém se vai para ninguém vai para o fundo, né, fica só na superfície. Será que era assim? Será que era assado? É a mesma coisa de, a minha roupa está bonita, está amassada, sim, mas e o que você tem na cabeça é o quê? Geralmente fica de galinha, né. Não adianta ter roupa bonita se quando abre a boca é um estúpido, um grosseiro, uma pessoa que não sabe nem falar, né. Então é importante que a gente tenha, essa profundidade. Afinal, os imigrantes que chegaram, claro, aqui no Brasil, eles não vieram apenas com genes, eles vieram com língua, com uma visão do mundo, com técnicas agrícolas, formas de organização comunitária, tradições religiosas, culinária, arquitetura, hábitos sociais,
que, aliás, marcaram profundamente regiões inteiras do país, como a gente já, mencionou, rebatendo aquele comentário muito esdrúxulo, né, muito estranho ali do início. Ah, e a gente tem esse aspecto do comentário dele, vamos até adicionar novamente aqui na tela, só para vocês terem aí fresco, né. Acho que não passo de um vira-latas com raízes, da região do Vêneto. Bom, isso aqui é um pouco preocupante, né. Essa frase revela algo que infelizmente se tornou comum no Brasil, a dificuldade de compreender a própria herança histórica sem cair em extremos, né. Não é necessário, então, se a pessoa se sentir isso, se sentir aquilo, para reconhecer a importância da imigração e a importância desses povos. É claro que também a gente não pode alegar nada se a pessoa é isso ou aquilo, mas tem um outro fator, estamos analisando por esse lado, vamos analisar por outro lado agora. É possível interpretar outra coisa aqui, né. Eh, há um fenômeno bastante comum, e agora eu ligo isso com a capa do vídeo, com o nome do vídeo, há um fenômeno bastante comum nas sociedades ocidentais contemporâneas, que é o quê? Muitas pessoas sentem a necessidade de distanciar, né, de se distanciar de qualquer demonstração de pertencimento étnico, regional ou ancestral, porque temem ser associados a nacionalismo, a supremacismo ou racismo, tá. Como resultado, acabam enfatizando esse tipo de frases, né, frases como: "Não me identifico com isso", "Não tenho interesse nisso", "Somos todos misturados", "Não passo de um vira-lata", e etcétera, etcétera, etcétera. Então, é um fenômeno muito, famoso e, ao mesmo tempo, triste, né. Vamos perceber, né, perceba que o comentário poderia ter terminado então, né, para não ter esse agravante. Podia ter terminado em: "Tenho ascendência italiana, mas não me identifico culturalmente com ela", ponto final. Podia ter terminado assim, né, para não dar essa margem para a gente falar sobre, isso. Então, seria uma posição até perfeitamente legítima, só que ele vai além. Ele faz questão de afirmar que não se identifica, que não tem interesse, que a sua única curiosidade é biológica, e encerra com uma autodepreciação, né: "Não passo de um vira-latas". Bom, meus amigos, minhas amigas, isso sugere que ele não está apenas descrevendo sua relação com a herança familiar, ele está também emitindo um juízo de valor sobre a própria ideia de pertencimento cultural. E aí surge uma questão interessante: por que alguém sentiria a necessidade de justificar tanto o fato de não se identificar com os seus antepassados? Algum motivo haveria? O que vocês acham? Bom, normalmente porque existe uma pressão cultural. Isso é muito comum da gente enxergar, né, hoje em dia. Atualmente, em muitos ambientes, demonstrar orgulho da herança, seja ela portuguesa, italiana, alemã, até mesmo japonesa, até mesmo fora do ambiente do espectro europeu, né, polonesa também, que é comum no Brasil, ou qualquer outra ancestralidade, principalmente europeia, pode ser visto com suspeita, com muita suspeita. Algumas pessoas, passam então a adotar uma postura quase preventiva, né, por exemplo: "Sou branco, desculpa". Ou, esse tipo de frases ali, "Não sou desses que ficam falando de origem, não ligo para isso, não tenho apego a essas identidades", e esses comentários até são bem regulares no meu canal. Não é todo mundo, é óbvio, ainda bem, né, graças a Deus não é todo mundo, mas geralmente existe, né, uma pessoa: "Ah, eu sou descendente de alemães, não é só por isso", tinha um outro comentário também que eu vi aqui: "Eu sou descendente de alemães, não é só por isso que eu fico falando toda hora que sou". Por que você não fala que é? Tem problema em ser? Por que você não fala que é? Você tem vergonha disso? Então é uma forma de sinalizar que eles estão, que
essas ideias, né, esses comentários, essas pessoas estão alinhadas com determinados valores contemporâneos. O paradoxo é que reconhecer a herança cultural não é racismo, a gente precisa entender isso. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, né, disso. Racismo é atribuir valor moral, intelectual ou humano superior a uma pessoa por causa da sua origem biológica, né. Dizer: "Meus bisavós eram vênetos e eu tenho interesse pela história deles", não é racismo. Dizer: "A cultura vêneta ajudou a construir a minha região", não é racismo. Dizer: "Quero preservar a língua dos meus antepassados", também não é racismo. Ou eu quero ser reconhecido, né, ter o passaporte, alguma coisa assim, não é racismo, né, as pessoas ficam considerando isso como um ataque frontal a elas. É muito estranho. Vocês não acham que isso é estranho? Deixa aqui nos comentários. Eu acho isso muito estranho. Bom, da mesma forma que não é, racismo um descendente, por exemplo, de japoneses estudar a história japonesa. Por que diabos eu acharia que eles estão cometendo racismo? Um descendente de libaneses estudar a história libanesa, ou um descendente de africano estudar a história dos povos africanos, de onde vieram seus ancestrais. O que existe hoje, muitas vezes, é uma confusão entre identidade cultural e supremacismo racial. Então são coisas completamente diferentes. Aliás, no caso específico dos vênetos, a ironia ainda é maior, né, a identidade histórica vêneta nunca foi baseada ali em, enfim, etnia. A gente está falando disso até agora. A própria Sereníssima incorporou, como falei para vocês, gregos, dálmatas, eslavos, albaneses, friulanos, lombardos e inúmeros outros povos ao longo dos séculos. Então o pertencimento ele estava ligado principalmente à cultura, à língua, às instituições, à lealdade política, não a uma suposta pureza étnica. Então, por isso a frase mais reveladora do comércio talvez não seja a parte sobre do comentário, não seja a parte sobre Verona ou Lombardia, é a palavra vira-latas. Isso já denota que a pessoa também não conhece nada a respeito da história dos antepassados, nem da história do local de onde veio. Porque se conhecesse, não falaria uma besteira dessas, né. Esse comentário, essa pessoa sugere uma visão segundo a qual a única alternativa ao abandono das identidades históricas seria algum tipo de pureza racial. E como essa pureza não existe, restaria apenas assumir-se como um vira-latas. Então, é algo extremamente estranho, né. Essa é uma falsa dicotomia, entre o racialismo e a negação completa das raízes, existe um caminho muito mais equilibrado. Reconhecer a própria herança histórica, sem transformá-la em critério de superioridade. É perigoso isso, né, a pessoa, ela acaba se autodepreciando quando ela faz isso. Então, esse era, aliás, o caminho seguido pela maior parte dos imigrantes vênetos também que chegaram no Brasil, né, eles não vieram para provar que eram melhores do que os outros, nada disso. Muitos acabaram sendo escravizados, querendo ou não, por um certo período, até que se livraram disso. Então eles vieram para construir comunidades, preservar parte da sua cultura e transmitir um legado aos filhos, né. Conhecer e respeitar esse legado não exige nenhum sentimento de superioridade racial, né, querer declarar, enfim: "Eu só sou digno disso", se tiver essa pureza racial que não era, né. Se a gente vai olhar para a história, não é isso que conta. Então, exige apenas consciência histórica, e não toda essa besteira, que a gente encontra por aí, nesses comentários. Então é claro que, como eu sempre falo para vocês, antes de ler os comentários, a gente nunca traz, né, a opinião, enfim, o que certas pessoas comentam aqui, comentários equivocados, para denegri-las. Até mesmo porque geralmente, a as pessoas não têm os nomes, completos aqui, né. Nem o nosso amigo aqui, eu até tirei o nome dele ali, mas ele nem tinha nome completo, mas mesmo assim eu tirei. Então, mas sim para que a gente faça um exercício, né, de raciocínio acerca
motivações, enfim, que levam as pessoas a caírem nesses erros, e para que a gente também não caia nesses erros, e que fiquemos cada vez mais fortes perante esse tipo de acusações ou, essas burrices, né, que encontramos por aí. Muito bem. Vou ler os comentários aqui de vocês. Gracilda, oi Fernanda, atrasada. Tudo bem, Gracilda, não tem problema. Depois, quem não conseguir assistir também pode assistir depois, né? Vamos lá. Então, temos nossos amigos aqui. Salve Veneti. Obrigada, eu que agradeço. Estou encantada com o trabalho do senhor Menegatti. Não conhecia, tenho acompanhado o canal e também fiz a imersão e hoje recebi o certificado. Hoje faz sentido muitas dúvidas que eu tinha. Olha só, é justamente isso, né, é necessário que a gente tente esclarecer essas coisas, porque não é simplesmente: "Ai, vou fazer um vídeo para causar polêmica", né, se fosse isso e não agregasse em nada, então era melhor não gravar. Era melhor não vir aqui e conversar com vocês. Mas a gente traz esse tipo de problemas de pensamento, novamente, não para denegrir a pessoa que fez aquele comentário, mas sim para que a gente consiga ter um pretexto, né, para falar a respeito daquilo. E para demonstrar também, né, que esses são erros vigentes na nossa sociedade. "A minha genética não faz justiça ao que eu tenho no coração", paciência. É, fazer o quê, né? Honrar nossas origens não nos faz melhores que ninguém, apenas nos dá uma identidade pessoal na forma de autoconhecimento da forma que nossos costumes estão enraizados em nós. Honro aos antepassados. Exato, isso mesmo. Obrigado pelo comentário. Toniassi. Aqui no Brasil mesmo, acho que só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda consegue demonstrar orgulho das raízes europeias sem ser ridicularizado. No Paraná e São Paulo já é visto negativamente, infelizmente. Bom, acredito que sim, né, não sei como é que é. Cada um que acompanha o vídeo, por favor, poderia que está acompanhando agora, pode deixar aqui nos comentários, se não, deixa depois lá, né, se não está aqui acompanhando ao vivo, não tem oportunidade de comentar no chat, pode deixar nos comentários também, mas, infelizmente, né, e até mesmo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, provavelmente você vai encontrar, locais onde tem pessoas, né, que não são, descendentes, né, não têm ascendência de seja, enfim, italianos, alemães, enfim, e que elas vão partir para essa ignorância, né, falando esse tipo de coisa. As pessoas sempre mostrando a xenofobia de forma velada, sempre disfarçada de opinião, mas o pensamento é livre. É, exato, né. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sérgio, tudo bem? O Sérgio também deixou o comentário dele: "Sou descendente dos Andriguete, do Vêneto. Minha bisavó aqui no Brasil casou com um lucano. Onde já estudei história e geografia dos 2 povos. Você é um grande mestre, tempos vêm e tempos vão". Obrigado, Sérgio. Bom, é isso mesmo, né, então a gente precisa sempre estar ciente da nossa história e é importante que não nos deixemos levar por essas pessoas que sempre querem nos ridicularizar. Inclusive eu também tenho experiências a respeito acerca disso, teve o nosso amigo aqui, Toniassi, né, ele escreveu que, apenas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e eu comentei que até mesmo aqui em muitos locais, se você sair ali de uma certa, região, de uma certa redoma, em muitos locais ainda existe vai ter preconceito contra, né. Eu me lembro que, lá no início, quando eu comecei a trabalhar, né, então eu trabalhei numa empresa que, um dos nossos colegas era negro, enfim, né, como é normal no Brasil, e essa pessoa, querendo ou não, me tratava com preconceito por conta de eu ser descendente de, vamos lá, no geral, italianos, né, porque para as pessoas que estão fora do nosso ambiente, não adianta, se você falar vêneto, a pessoa vai falar que isso aí é de comer, né, ele ficava fazendo essas piadinhas, né, polenteiro, não sei o quê, não sei o quê, mas enfim, são, meio que piadas que você não pode fazer com a outra pessoa, né. Por exemplo, né, um branco vai fazer uma piada dessas com um negro, estereotipando,
né, enfim, a sua cultura. Então isso já é racismo, é óbvio, né. Segundo a lei vigente no Brasil, isso é racismo, né, você está fazendo um preconceito de origem. Então vejam só, né, eu sempre fui respeitoso, né, não sou dessas pessoas que ficam destratando os outros, porque é isso, porque é aquilo, não me importa isso, eu não vou destratar ninguém, tá. Então acho que não é esse o caminho, as pessoas não vão chegar a lugar nenhum com esse tipo de coisa, porém, né, pessoas são pessoas e pessoas, a gente não pode ficar romantizando, às vezes eu acho engraçado, certos brasileiros que ficam romantizando, por exemplo, os indígenas, como se eles também não fossem pessoas, como se eles também não fossem como nós, cheios de coisas boas e cheios de coisas ruins. Então, a gente pode ser pessoas bacanas em determinados momentos, podemos ser pessoas muito ruins em outros momentos, e cabe a nós, né, nos termos autocontrole enfim, sempre procurar sermos pessoas melhores, mas infelizmente nem sempre é assim. Infelizmente, algumas pessoas que tentam, ainda assim caem, né, em alguns problemas, é a vida, e outras pessoas que nem sequer têm essa consciência, caem nesses problemas quase que eventualmente, quase que frequentemente, todos os dias, né. Era o caso desse meu, companheiro de trabalho ali, né, muitos anos atrás, quando comecei a trabalhar, assim. E, infelizmente, né, espero que ele esteja bem, que ele tenha se tocado que essas coisas não deveria fazer por mais, enfim, que ele tenha sofrido preconceito racial na vida, não vai ser, né, atacando os demais que não tiveram nada a ver com isso, que vai apagar, que vai fazer com que ele não sofra mais preconceito, não é isso, né. Então, enfim, uma história lamentável. Muito bem, pessoal. Então, mais mais alguns comentários aqui. Olha só, faço parte da família Calibros, originária de Portugal, e realizei pesquisas sobre minha família, que teve um papel significativo na conquista e na independência de Portugal. Muito bom, muito legal, né? Muito bom. Coisas ruins vêm e depois amenizam. Mantém a batuta, tenta mestre, às vezes no preço, às vezes no lento. Hoje, infelizmente, estamos numa guerra ideológica. Infelizmente tem isso, né? Vamos ver. Ah, como você está? Parabéns pelo seu trabalho. Sou de São Paulo, com ascendência do Vêneto. Eu e minha esposa já sofremos preconceito por ser branco, foi de negros no Rio de Janeiro. Assim, pessoal, a gente não está querendo botar ninguém contra ninguém aqui, tá? Então, inclusive, tem muitos negros aí que acompanham o meu trabalho também, tá? Não é esse o problema. Tem muitos, por exemplo, que são ali descendentes, o pai é oriundo, enfim, o pai é italiano ou descendente de italianos e a mãe, enfim, de negros, né. Então a pessoa, enfim, está ali, está aí também acompanhando. A gente está falando de coisas que são mazelas, né, que às vezes são impulsionadas por ideologias e fazem com que nada dê certo, nada funcione. Então, pelo lado Calheiros, tem uma forte herança galaica, celta. As pessoas têm que entender que pessoas nascem no continente europeu, têm uma característica, o africano uma, o asiático outra. Parecem que não aceitam de onde vêm e vêm com preconceito com brancos. É exatamente isso. A gente precisa ter sempre, essa conversa, infelizmente, né, a gente precisa vir aqui falar isso e ter em mente que não podemos cair nesses erros também, porque caso contrário, nós estaremos, querendo ou não, que nem o nosso outro amigo ali dos comentários, negando a nossa própria história. Daqui a pouco estamos negando a nós mesmos, se autodepreciando. Sou oriundo do Vêneto. Percebo que valorizar nossas raízes se instala com a maturidade. Tem essa também, muitas vezes as pessoas são novas demais e não entendem isso, né, elas vão muito atrás de discursos radicais, discursos extremistas de um lado, de outro, se perdem, né, num limbo totalmente sem sentido. Bom, pessoal, eu aproveito aqui e convido vocês, quem quiser, quem tiver interesse, vocês sabem que vai ter a última turma aí de a turma de Vêneto, né, Vêneto italiano. Calma aí, só deixa eu ver.
que tem, porque eu não estou conseguindo colocar aqui para vocês. É um intensivo, tá? É um intensivo. Eu vou colocar aqui no palco. Então, essa daqui é a última turma do intensivo de língua vêneta e italiano. Vocês quiserem saber como vai funcionar, dias, horários, valores, vocês podem entrar no, no link que está aqui na descrição do vídeo, também vou colocar nos comentários fixados, é um link de WhatsApp, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp e depois eu falo com você, explicando certinho como vai acontecer, tá? Essa turma aqui, a última turma de 2026, estão encerrando as duas que iniciaram, né, começaram no início do ano, essa daqui vai ser a última de 2026. Língua vêneta, italiano, para você que tem interesse, entra no nosso grupo de WhatsApp, é fechado, tá? Ninguém vai incomodar. Quando você entra lá, você manifesta interesse em saber mais informações e aí eu falo com você individualmente. Então entra lá, vai estar o link aqui nos comentários fixados e também na descrição do vídeo. Removo aqui, vocês. Vamos lá, então. Aqui em São Paulo, o respeito é enorme. Um terço da população de 45, acho que 37 colônias, né, ativa. Hoje todas incorporadas com bairros ou distritos. Perdemos a língua, sim, mas construímos esse estado. Né, então, tem tem isso, a gente precisa, também, nesse nosso trabalho, não apenas claro, é importante que a gente se una, como fazemos aqui, que a gente se eduque, também como fazemos aqui, e a partir de uma comunidade coesa, que é aquilo que a gente busca construir, né, também com vocês, né, enfim, com essa conversa, uma comunidade coesa, que a gente pense igual, não igual, né, mas que a gente tenha um mesmo rumo, né, apesar de certas divergências, etcétera, a gente tem o mesmo rumo. A partir disso, a gente consegue irradiar, né, para influenciar outras pessoas no Brasil, para influenciar outras coisas no Brasil, outras camadas, quem sabe mesmo camadas políticas, para que a nosso trabalho, né, as nossas comunidades, principalmente comunidade vêneta ou as outras comunidades também de italianos, sejam mais fortes, mais respeitadas, pelo menos até mesmo na crítica popular. Então é importante que a gente se una para isso. Muito bem, pessoal, agradeço a presença de vocês, eu vou ter que sair agora e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, trucou.